nosso ano começou. O novo. E provavelmente a gente tinha várias perspectivas para ele. Esperanças. Será que a gente está buscando elas ou não? Será que a gente está fazendo algo para mudar ou não? A gente ainda está no começo do ano. O ser humano tem uma natureza, uma tendência chamada procrastinação. Tenho 12 meses ainda. Eu começo daqui a pouco. Natal está chegando, eu me esforço. Então, como a gente deveria viver esse ano? Ou como a gente deveria, qual deveria ser o objetivo da nossa vida? Como a gente deveria utilizar essa nova oportunidade que começa? Todos nós, sem exceção, vivemos para ser felizes. Certo? Uma pergunta. Se a gente vive para isso que vocês concordaram, o que é felicidade? Se a gente está buscando, pelo menos a gente tem que saber o que é isso. Felicidade é o silêncio. Foi uma boa resposta. O que mais? Se sentir em paz. Se sentir em paz. Amor. Hã? Amor. Vocês estão tendo sinônimo de felicidade, né? Aí eu vou perguntar o que é amor, a gente vai ser é paz. O que é? Alguém consegue explicar? Tá de bem com seus sentimentos. Bem com seus sentimentos. Eu não acho que a felicidade, acho que a gente vive para melhorar, para ser uma pessoa melhor, para evoluir. A minha felicidade, acho que seria essa, se eu estou conseguindo evoluir espiritualmente. Legal. Muito bom. Talvez cada um tenha algum conceito um pouco diferente do que é felicidade, mas a minha pergunta é também, a gente sabe como alcançar ou não? Não. Na teoria, sim, na prática, é mais difícil. Na teoria. A felicidade, na teoria... Não sei. Eu me sinto feliz quando eu reconheço as coisas do dia a dia, que eu agradeço, que quando eu estou com a minha família, quando eu estou na natureza. São coisas que eu sinto felicidade. Muito bom. A felicidade também não é uma coisa permanente, né? São momentos de felicidade que a gente tem. A princípio, a gente pode estar buscando uma felicidade mais estável, mas eu acho que tem muito a ver com as nossas expectativas, com as nossas emoções. E a felicidade que a gente está buscando não é essa fragmentada. A gente fica satisfeito com algo e a gente expressa, fala, eu estou feliz, mas ela vai embora. Você está com a sua família. Acabou o feriado, sua família foi para outro lugar, e aí, sua felicidade foi junto com a sua família, e aí eu vou buscar ela, continuo buscando. E por que eu estou refletindo sobre isso? Se a gente vive para esse caminho dessa felicidade plena, como alcançar? E, pensando nisso, desde do final do outro ano, nesse começo, eu lembrei de um trecho, um dos mais bonitos da Bíblia, ou dos ensinamentos de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Ele fala de as bem-aventuranças, ou as beatitudes. E beatitudes significa a felicidade perfeita. A felicidade suprema que a gente está buscando. Então, beatitudes ou as bem-aventuranças são o caminho para a gente alcançar essa felicidade suprema, essa felicidade
perfeita. E o que significa felicidade perfeita? Contínua. É o que a gente quer. E se a gente tivesse alcançado ela, a gente não estaria mais buscando. A gente teria amarrado o nosso burro na sombra. Mas a gente está buscando o tempo inteiro. E Jesus nos fala em poucas linhas o caminho para isso. Mas essas poucas linhas são, na verdade, muitas e muitas linhas. Porque uma expressão ou uma afirmação de bem-aventurança pode significar muito para nossas vidas e trazer o caminho para a gente se transformar. Então eu pensei que, por a gente ainda estar no começo do ano, a gente poderia refletir um pouco sobre elas, devagar. Tem várias maneiras de entender, de interpretar, mas o nosso Guruji já refletiu muito sobre isso, já compartilhou muito, então, mais nessa visão nossa, do nosso caminho espiritual, a gente vai tentar entender isso e como aplicar nas nossas vidas. Vocês já leram os Bem-aventuranças? Não, sim. Não. É por isso que vocês não encontraram ainda. A hora que eu acabar de ler, já... E nessas bem-aventuranças, ele tem em Lucas e tem em Mateus. Eu vou ler do Mateus, que é o capítulo 5, começa no versículo 1 e vai até o 11. Nesse aqui começa como: vendo as multidões, Jesus subiu até a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: bem-aventurados. Antes da gente começar com as bem-aventuranças, Jesus estava com a multidão. E aí ele subiu a montanha. E quando ele subiu a montanha, a multidão não foi. Foram poucos. Só foram os apóstolos. Por que será que Jesus fez isso? Será que ele tinha preferência por alguns? Acho que não precisava formar aquele grupo mais próximo, talvez. Para receber os ensinamentos da bem-aventurança, a gente tem que subir a montanha. O que significa subir a montanha? Significa se esforçar. Significa ter um desejo e estar pronto para receber. A maioria das pessoas, todos querem ser felizes, mas quantos de nós está disposto a mudar e a se esforçar para alcançar essa felicidade? Quantos de nós está disposto a subir a montanha para escutar os ensinamentos de Jesus? Então, Jesus tinha dois tipos de seguidores. Esses que eram mais próximos, os devotos, os apóstolos, e a maioria dos outros seguidores. Qual a diferença deles? Além de não ter subido a montanha. A devoção, a concentração, talvez. Os que não subiram não estavam dispostos a fazer esse esforço, talvez, né? Mas eles estavam seguindo Jesus. Eles iam, Jesus ia, eles gostavam de Jesus, mas qual a diferença? Por que eles se aproximavam de Jesus? Essa multidão. Curiosidade. Milagres. As pessoas não estavam lá para escutar um sermão de Jesus e para mudar suas vidas. Eles queriam que as suas vidas mudassem. Com o quê? Com um toque. Se eu tocar no manto dele, estou garantido. Se ele olhar para mim e falar, vai, tá curado? Pronto. Olha, essa pessoa está morrendo, esse aqui está doente, esse aqui está com demônio, esse aqui está com fome. Então, a maioria das pessoas queria estar próxima de Jesus, mas quem delas realmente estava disposta a se esforçar para mudar, a mudar a sua própria vida e escutar o que ele estava realmente querendo dizer? Poucas. A maioria estava querendo que a sua vida mudasse, alguém mudasse a sua vida e não mudar a vida. E isso significa não querer subir a montanha.
Mas para você receber, você tem que subir. Você tem que se esforçar. E isso é para absolutamente tudo na vida. Tem pessoas que querem ser curadas e tem pessoas que vão se esforçar para isso. Tem pessoas que vão trabalhar para conquistar as suas coisas e tem pessoas que vão sonhar com ganhar na Mega Sena. Tinha uma pessoa, um Criavan, que ele foi uma vez para Miami para encontrar o Guruji. E ele estava meio cheinho, para ser bondoso. E aí o Guruji chegou e olhou para ele, ele não falava inglês, e ele colocou o dedo na barriga dele. E aí ele falou o quê? Vocês não acreditam, ele encostou na minha barriga, 2 dias depois eu perdi 3 quilos. E aí ele não queria mais fazer dieta. Ele queria esperar o Guruji para ele encostar o dedo na barriga dele de novo. E essa mesma pessoa, ele escutou que a graça do Guru, um toque do Guru pode purificar sua vida por completo. E aí ele não meditava mais. Falava, eu não vejo a hora de encontrar ele para receber a graça do Guru, o toque do Guru. Vai subir a montanha. Então significa esse esforço. Você está pronto ou não para receber? Todos nós queremos a felicidade, mas a gente está disposto a buscá-la ou alcançá-la e a escutar o caminho? Ou a gente está esperando que vai chegar o Papai Noel com um saco e tirar a felicidade e falar, toma. Ou alguém vai tocar a campainha e falar, ó, chegou um Sedex aqui, essa é a sua caixa de felicidade. Se a gente estiver vivendo dessa maneira, em qualquer aspecto das nossas vidas, nós somos só sonhadores. E não funciona. Então Jesus subiu a montanha. Isso era um teste também. Quantos de vocês realmente querem? E nós estamos prontos para subir a montanha? Queremos de verdade? E aí, ele começou a falar. Eu vou ler todas, mas a gente vai analisar uma hoje. Bem-aventurados os pobres. Em Lucas está pobres, em Mateus está pobres de espírito, ou algumas bíblias, coração de pobre. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Já estão sentindo a bem-aventurança ou ainda não? Fácil. Ó, sejam pobres, chorem, sejam caluniados e perseguidos, está garantido. Vamos começar com essa primeira e tentar entender o que Jesus estava querendo dizer para a gente em cima da montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui, pobres. Jesus está falando para a gente ser pobre. Ou pobre de espírito. Se vocês decidirem se tornar pobres hoje, vocês vão ser felizes ou não? Você fala, vou doar todas as minhas coisas. Então, mas é que pobre. E aí eu vou estar rindo à toa. O pobre, aí no caso, é um sujeito rico. Por quê? Eu fico imaginando o seguinte, o conhecimento
quando eu cheguei a essa reflexão, foi assim, na minha época ainda era CD. Então você imagina um CD vazio. E ele é capaz de colocar um monte de coisa lá dentro. Então o pobre, ele é um ser que tem uma coisa para preencher e que não está preenchido. Entendeu? Aí ele tem por isso que bem-aventurados os pobres de espírito, porque ele não é assim. Agora, aqui que já é preenchido, é que nem aquele ser da garrafa lá que você falou que está na metade. Que faz barulho para caramba. Então, pobre aqui não significa posses. Se pobre fosse sinônimo de felicidade, todos os pobres seriam felizes. Mas todos os pobres são felizes? Não. Ou o oposto, se fosse riqueza fosse sinal de felicidade, todos os ricos seriam felizes, todos os ricos são felizes? Não. Então, externamente, suas posses não têm relação direta ou nenhuma com a sua felicidade. E se o foco for externo para a felicidade, ou pobreza, ou riqueza, eu estou indo para o caminho errado. O que significa pobreza? Ou pobreza de espírito? Mas pobreza aqui significa Desapego. Desapego. Significa uma atitude ao viver. Você pode ser rico e você pode ter uma atitude de pobre. O que é essa atitude de pobre? Desapego, uma relação correta com o que você possui. Entender que aquilo lá é temporário. Entender que aquilo lá não é sua fonte de felicidade. E ainda assim você pode viver num luxo, num conforto e viver bem. Mas o pobre significa ser sua atitude. E se a gente pensar dessa maneira, tem pessoas que não têm nada, mas têm atitude de rico. Está feliz. Então, o pobre é uma atitude nossa ao lidar com o mundo material, ao lidar com as suas posses. Qual é a sua relação com o dinheiro? Qual é a sua relação com a matéria? Qual é a sua relação com as pessoas? Qual é a sua relação com tudo que existe na criação? Então, ele fala, tem uma atitude de pobre, ou seja, de simplicidade, uma atitude de entender a sua verdadeira relação com a matéria. Isso é ser pobre, de atitude de pobre. Dá para entender? Humildade. Já seria bem manual. E aí ele fala de pobre de espírito. Um mestre chamado Adi Shankar, ele deu uma definição do que é pobre. Sabe quem é pobre? Aquele que tem muitos desejos. Uma pessoa que tem muito desejo, ela é sempre pobre. Por quê? Sempre na falta. Sempre ela está querendo algo a mais. Ela nunca está satisfeita com o que ela tem. Ela sempre está desejando mais. Um desejo que você tenta satisfazer vai gerar mais um monte. Então, os desejos são insaciáveis. E a nossa capacidade de realizá-los é limitada. Então, uma pessoa que tem muitos desejos é uma pessoa pobre. Então, pobre de atitude com relação ao mundo. Pobre significa ser humilde. Pobre aqui significa, então, diminuir seus desejos. E aí você vai se sentir rico. Então, nesse aspecto, qual é a sua verdadeira riqueza na vida? Contentamento. E enquanto a gente estiver rico de desejos, a gente nunca vai estar contente. Porque a gente vai estar sempre transferindo o nosso contentamento, a nossa felicidade para aquela próxima coisa que eu for adquirir ou possuir. Então, pobres de espírito, como está no Evangelho de Mateus, tenha essa atitude ao viver, a relação correta com as coisas. Procura desenvolver a humildade. Procura diminuir seus desejos e procura trazer contentamento para a sua vida com o que você tem. Não significa não ter planos e perspectivas ou metas, tenha.
Mas desenvolva esse estado de contentamento. Espírito. Espírito vem do latim spiritus. E ele tem vários significados. E um dos significados é álcool. É o quê? Álcool. 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 O outro significado é respiração. O outro significado pode ser mente. E o outro significado pode ser força. Tem alguns outros, pode significar fantasma. Então vamos ver. Jesus falou, bem-aventurados são os pobres de espírito. Então ele está falando assim, se você quer ser feliz, bebe menos. Acho que não é isso. Mas vamos entender as outras. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Vamos entender espírito como força. O que significa bem-aventurados são aqueles que têm pobres de força, têm pouca força. Por que você seria feliz ou bem-aventurado se você não tem força? O que significa isso? Da onde vem a nossa força? Da onde vem sua força? Da academia. Da sua determinação. Da sua determinação. E da onde vem sua determinação? Da mente. Tá bom, estamos galgando devagar. A gente vai chegar lá. E da onde vem sua mente? De Deus. Da fonte. Todas as suas habilidades, todas as suas capacidades, toda a sua determinação, toda a sua força, todo o seu poder vem da onde? Não tem outra fonte, é uma só. Então, o que significa ser pobre de força? Reconhecer que isso não é seu. Reconhecer que é um presente divino e você tem a capacidade de realizar tudo, de fazer, de colocar energia. Da onde vem tudo isso? Então, pobre de força significa não fazer greve de fome, mas significa reconhecer de onde vem sua força. E quando você se conecta com essa força, realmente você é forte. Enquanto você pensar, eu sou forte, eu faço, eu tenho, eu consigo, limitado, insignificante. Mas quando você se conecta com essa fonte maior, ilimitado. Então, ser pobre de espírito e ser pobre de força significa, não pensa que você é o rei da cocada preta. Não pensa que você é o cara. Lembra que tem um cara melhor que você, ou uma cara. Não esquece dele, não esquece da sua fonte de força. Realiza, conquista, faz tudo o que você tem que fazer com eficiência, mas não esquece da fonte. Agradece para ele, lembra dele, ele está respirando em você. A gente pensa em força física, mas você já pararam para pensar que se não tiver uma respiração, essa coisa insignificante agora no seu nariz, você não consegue levantar mais nem uma folha de grama? Você não consegue mais realizar nada? E da onde vem essa respiração? Da mesma fonte. Então, ser pobre de força, nesse caso, significa reconhece a fonte de todas as suas habilidades, reconhece e lembra de onde vem tudo que existe de bom e de poderoso dentro de você. Krishna, no capítulo 10 da Bhagavad Gita, que chama As Glórias Divinas, ele fala assim, tudo que você percebeu, Arjuna, na criação, algum tipo de poder, beleza, força, atração, não importa. Lembra que é somente uma fração das minhas glórias, do meu poder. E você lembra disso? Quando olha para algo que te atrai, para algo que é belo, para algo que tem força, para algo que tem poder, você lembra da fonte? Não. Se você não lembra, você está desconectado dessa força. Então, pobre de força significa se conectar com a fonte da força. Tá claro? Qual era a outra possibilidade de espírito?
Esquece o álcool agora. Princípio inteligente da natureza. Não, mas a gente deu algumas definições. Mente. E o que significa ser pobre de mente? Uma mente calma, assim, silenciosa. Uma mente calma, silenciosa. E o que seria rico de mente, então? Seria, tipo, aquilo. Tipo o que a gente tem agora. Tipo o modelo atual. Eu imaginaria que é alguma coisa. A gente pode falar, eu sou rico. Oferece sua riqueza, então, para os outros. Compartilha. Esse você tem que doar o mais rápido possível. Então, o que é uma mente pobre? Uma mente pobre é uma mente vazia. E uma mente rica é a nossa. Cheia de pensamento para todos os lados, uma torrente, uma inundação, um caos. Essa é a nossa mente, rica. Todo mundo quer ser pobre e ninguém sabe como. Bem-aventurados são os pobres da mente. Porque eles estão rindo à toa. Imagina como seria a nossa vida sem esse caos aqui dentro. E a maioria nem sabe que pode mudar. E tentando mudar ou tentando acalmar, põe mais coisa para dentro ainda. Bem-aventurados são os pobres de mente. Calmamente ativo, ativamente calmo. Nossa mente tem que ser calma. Qual é o processo nosso de crescimento espiritual? Diminuir a quantidade de pensamentos e melhorar a qualidade dos pensamentos. Essas duas coisas têm que acontecer. E isso é ser pobre de mente. Não é que você não vai lembrar de nada. Não é que você não vai ter massa cinzenta para funcionar. Mas a gente precisa diminuir esse caos. A nossa riqueza, a nossa fortuna. Somos todos milionários. Tentando ser pobre. E Jesus está falando aqui. E como a gente acalma a nossa mente? Meditando. Qual é o meio mais eficiente para trabalhar a nossa mente, para alcançar essa pobreza mental? Respiração. A respiração está ligada direto com a nossa mente. Se você aprende a observá-la, a trabalhar com ela, sua mente começa a melhorar e mudar. Esvaziar. Sejam pobres de espírito. Certo? Vai analisando sua conta bancária enquanto a gente vai falando os pobre de força, pobre de mente. Qual era a outra? Respiração. E agora? Pobre de respiração. Vamos lá, as pessoas estão respirando por aparelho. Tem problema pulmonar. São essas ou não? Que não conseguem respirar? Muito bem? Imagina, as pessoas têm asma, bronquite. São todos bem-aventurados já. Não. O que significa ser pobre de respiração? Um estágio sem respiração, sem morte. Você já tá muito elevado isso aí. Também. Mas aí é o paupérrimo, é o mais pobre de todos. A gente está tentando ir do milionário, a gente tem que diminuir aos poucos nossa fortuna, não de uma vez para outra. O que significa ser pobre de respiração? Os sufocados e oprimidos. Olha para a sua própria respiração. Muitos dos mestres, eles falam que a nossa vida é medida não por anos, mas medida por respiração. Então, você nasce com um número determinado já de respirações e quando ela acabar, você pode ter 10, 20, 30, 100 anos, acabou o seu estoque, já era. Então, você precisa aprender a dosar a sua respiração. Porque se você usa muito ela desnecessariamente, você está encurtando também sua estadia nesse hotel 5 estrelas. Então, se você está esbanjando muito sua respiração, você está acabando com a sua vida. Então, o que acontece? A sua respiração muda de acordo com as suas emoções. Quando você está ansioso, você está respirando mais. Quando você está com raiva, você está respirando muito mais rápido.
todas as suas emoções mudam a velocidade da sua respiração. E se você usa a sua respiração de uma maneira abundante, ou seja, se você gasta a sua respiração como uma pessoa rica, você está gastando a sua vida. Aprenda a controlar a sua respiração. Aprenda a trabalhar a sua respiração e você vai sentir essa bem-aventurança. Seja pobre de respiração, tenha consciência dela, que a cada instante ela está indo embora. Uma respiração que entra nas suas narinas e sai, nunca mais volta. Uma respiração não é a mesma que a outra. O seu saldo bancário está indo. Então, aprender a controlar a sua respiração é ser pobre de respiração. Não gasta muito ela, não seja rico. Controla, regula. E sua mente vai se regular, suas emoções vão se regular. E você vai acessar a bem-aventurança, felicidade. Enquanto a sua mente, sua respiração e o seu ego não estiverem sob controle, são os 3 significados que a gente discutiu de espírito, a felicidade não está tão perto assim. A gente está longe dela. Dá para entender? E aí ele fala, qual é a recompensa se você for pobre ou pobre de espírito? Reino dos céus. Aí eu vou perguntar para vocês, quem de vocês quer ir para o céu? Puxa vida. Pelo menos 1, 2. Obrigado. É que eu não dei outra opção. O que é céu? Onde é o seu céu? Qual é o céu que você quer? Acho que é uma metáfora, né? Você está num lugar abençoado, né? Você seja um lugar tranquilo de paz. Né? Essa é a nossa ideia de céu. Mas a gente fala, eu quero ir para o reino do céu. Todo mundo quer. Mas será que eu preciso esperar para chegar? E onde é esse lugar? Será que ele é em algum lugar que vão me levar, vão me conduzir? Ou é um lugar que a gente tem que acessar? As pessoas querem ir para o céu e as pessoas têm pavor do inferno. As pessoas querem ter paz, que é o céu. Alegria, amor, querem ter todos esses... Mas será que a gente tenta trazer isso para o nosso dia a dia agora? Será que a gente poderia acessar esse céu agora? Ou a gente tem que esperar a hora da morte, ou a hora do julgamento final, ou a hora... Então, o céu, o reino dos céus deveria ser agora para a gente alcançar. E não esperar e não pensar que é algum lugar longe ou distante de nós. Lembra que Jesus falou, o reino dos céus está próximo. E ele falou depois, o reino dos céus está na sua mão. E depois ele falou, o reino dos céus está dentro de vós. Então, a recompensa do reino dos céus, por sermos pobres, é agora nas nossas vidas. Não pode existir, mas a gente não tem que se preocupar nem com o céu, nem com o inferno externo. Mas a gente tem que se preocupar com o céu e inferno interior. Aquele ser com tridente e aquele ser com auréola estão dentro de vocês. O que vocês vão acessar? Quando a gente está no céu, quando a gente está sorrindo, quando a gente está em paz, quando a gente está leve, quando a gente está positivo, otimista, determinado, cheio de energia, isso é o céu. E quando você está no céu, você traz os outros que estão perto de você para o céu.
Você não precisa nem falar, mas as pessoas estão perto de você, você chega com um sorriso sincero, céu abriu as portas, sejam bem-vindos. Vai alguém tocar harpa perto de você. Mas quando você está no inferno, e o que significa estar no inferno? Com raiva, cheio de desejo, cheio de ansiedade, cheio de medo, cheio de agitado. Esse é o nosso inferno. E quando você está no inferno, você também abre, põe todo mundo. Você distribui convite VIP para todos, fala, vem comigo aqui, você não sabe o que você está perdendo. Então, você não precisa falar também, mas só a sua energia negativa, sua energia baixa, já também contagia todo mundo. Céu e inferno têm relação direta com a nossa vida agora, o seu estado atual. E o que você quer para a sua vida? Não espera chegar Deus no final da sua vida e falar agora vai para cobertura ou vai para o subsolo. É agora. Como a gente está vivendo no dia a dia, como você está conquistando esse céu? Você está indo em direção ao reino dos céus? Ou você está indo em direção ao outro reino? Vocês sabem que na perspectiva oriental, no hinduísmo, no catolicismo, no cristianismo, o céu é o final, é o paraíso. Mas o céu, no hinduísmo, é temporário. Então, é só um lugar de férias. Aqui você trabalha, ganha crédito, valor moral, e aí, quando acaba essa vida, de acordo com o que você adquiriu, com seus méritos, você vai para um dos céus. Tem vários céus. E aí você fica lá até acabar o seu crédito. E aí o que acontece? Volta para cá. Para ganhar mais crédito. E aí você vai subindo. Tem céu, os céus, então, é um lugar temporário. Então, se tivesse um monte de hindu que falasse quem quer ir para o céu, ninguém ia falar. Eu estava lembrando disso, porque uma vez a gente voltou foi levar o nosso Guruji no aeroporto. E estava eu, um outro monge e um outro professor. E ele era hindu, esse outro professor. E aí, na hora de ir embora, quando ele estava entrando passando lá na imigração, ele falou para esse professor, tchau, te vejo no céu. E ele não fez uma cara tão boa. Eu falei, puxa, ele vai te encontrar no céu, no paraíso. E aí no carro ele falou, por que o Guruji me falou no céu? Eu falei, puxa vida, ele falou que vai te encontrar no céu. Ou seja, aqui ele está com você, no céu ele vai estar com você. Eu não quero ir para o céu. Eu quero me libertar, eu quero ficar livre, eu não quero ir para o céu. Ele ficou invocado porque o Guruji falou que ia encontrar ele no céu. Então... E quando se liberta? E quando se liberta? Vai para onde? A gente já fala. Então, o reino dos céus está dentro de vós. E o reino dos céus tem que ser trabalhado. E o trabalho é trazer a pobreza para as suas vidas. Esse é o caminho que Jesus está dizendo. Observa como está o seu ego. Observa como está a sua mente. Observa como está a sua respiração. E traz o reino dos céus para a sua vida agora. A gente não tem que esperar. Nós somos herdeiros desse céu. E a gente nasceu para esse céu. Na essência, nós somos a bem-aventurança. A definição da sua própria essência, da sua verdadeira identidade é Sat Chit Ananda. Você é eterno, você é a consciência infinita e você é a bem-aventurança. Só que ela está encoberta pelas nossas riquezas. Então a gente precisa se libertar dessas riquezas indesejáveis para alcançar o reino dos céus. E isso é agora, enquanto a gente vive. Não é amanhã.
Se a gente olhar dentro de nós, quando Jesus fala, bem-aventurados são os pobres, as nossas riquezas estão todas aqui. A nossa riqueza aqui é dinheiro, posses materiais, a nossa riqueza aqui é prazer físico, a nossa riqueza aqui é beleza, saúde, a nossa riqueza aqui são emoções positivas e negativas, nossa riqueza aqui é nossa inteligência. Então, enquanto a nossa consciência estiver aqui embaixo, nós somos ricos. E a gente não pode alcançar o reino dos céus. Não significa que você não vai ter que ter nada disso, ou não pode viver com isso, porque é impossível. Enquanto a gente tem um corpo, uma mente, a gente tem que viver no mundo, mas não imerso nele. A gente tem que subir a montanha. Jesus está convidando cada um de nós para subir a montanha para escutar o sermão dele. Onde está Jesus? Aqui é o centro da consciência crística. Aqui começa o reino dos céus. A nossa atenção deve subir, a nossa consciência deve subir, e isso é crescimento espiritual. Por isso que eu falo, eu quero crescer espiritualmente. Crescer significa... Pode significar sim também, mas aqui é para cima. Jesus subiu a montanha. Ele está falando para cada um de nós. Não adianta você ficar aqui embaixo e ficar esperando que eu vou fazer milagre para você. Isso não é crescimento. Você tem que subir a sua montanha. Você tem que deixar de lado o seu apego ou identificação com esses chakras. Senta aqui comigo e eu vou te falar o caminho para a bem-aventurança. Enquanto você ganha dinheiro, enquanto você tem prazer, enquanto você come, cuida do seu corpo, enquanto você tem as suas emoções, enquanto você usa a sua inteligência e criatividade, fica sentado aqui comigo. E eu vou te ensinar como viver. Bem-aventurados são aqueles que estão sentados com Jesus no topo da montanha para escutar. E a primeira lição dele é, sejam pobres, porque um rico não passa aqui. Jesus disse em outra passagem, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E o que quer dizer isso? Se você for rico das atividades desse chakra, se sua mente estiver conectada e apegada e identificada com as suas riquezas, você não passa no reino dos céus. Ele é mais estreito que o buraco de uma agulha. Você tem que estar leve e solto, sem nada. A sua mente, que é a que te traz todos os apegos e posses, ela não entra na área VIP. Ela não consegue subir a montanha. Vivam, mas a partir do topo da montanha. Ganhem, tenham prazer, se divirtam, cuidem do seu corpo, comam bem, tenham saúde. Não importa. A criação é linda e foi feita para isso. Mas se você esquecer de Jesus enquanto ele está falando, a bem-aventurança está longe. Esse lugar chama Centro da Consciência Crística. E é a partir daqui que a gente vai escutar as bem-aventuranças. E para chegar aqui, nós temos que subir o morro. E para subir o morro, a gente tem que ser pobre. Se você vai com uma mochila muito pesada, cheia de riquezas, você vai cansar no meio, você não vai conseguir subir. Sobe. E você vai escutar. Mudar nossas vidas está nas nossas mãos. Depende da gente. Depende do que a gente quer. Você não precisa mudar externamente. Mas é sua atitude ao viver. Não são grandes transformações externas, mas é interior. Qual é o seu desejo de alcançar essa bem-aventurança? Você acredita que é possível ou não?
alcançar essa felicidade perfeita, onde ela nunca mais vai desaparecer. Não importa se você tem dinheiro ou não tem, se você tem prazer, saúde ou não tem. Enquanto a gente associar a nossa felicidade a os chakras, as nossas atividades no mundo, a felicidade não é perfeita. Quando a gente entender onde ela está e começar a buscá-la, ela vai se manifestar mais em toda parte. Certo? Alguém tem alguma pergunta? A gente dizer que a essência, o céu está ligado à nossa essência primordial. Sim. A sua essência, ou seja, alma, está aqui. E quanto mais próximo você chega da sua alma, você está no reino dos céus. E quanto mais a gente se afasta dela, não sei que reino a gente está. Tudo tem a ver com a nossa essência. Quanto mais perto dela, mais felicidade. Mais longe. Em sânscrito tem duas palavras. Uma chama Sukha, S-U-K-H-A. E a outra chama Dukkha, D-U-K-H-A. O comum é K-H-A, K. E a diferença é Su e Du. K significa espaço. Nosso mestre deu essa definição. Sukha significa felicidade e Dukkha significa dor e tristeza. Então, K é o espaço. Onde está o elemento espaço nos nossos chakras? No espaço é aqui. Na garganta. Então, o que é Sukha? Toda vez que você... O que é felicidade? Toda vez que você conseguir elevar sua consciência acima do espaço, Sukha, felicidade. E toda vez que sua consciência estiver abaixo do espaço, é Dukkha, sofrimento e dor. A gente ainda não sabe a diferença entre prazer e felicidade. E toda vez que a gente buscar o prazer, pensando que é felicidade, em algum momento a gente vai experienciar dukkha. Porque o prazer é sempre temporário, ele vai embora. O prazer é incerto. E a felicidade, não. A felicidade é essa experiência interior por estar mais próximo da sua essência. Certo? Obrigado. Então, uma pergunta. Ouvindo as passagens da Bíblia e Gita, posso concluir que nós somos esses livros sagrados? Nosso corpo registra todas essas passagens das nossas ações? Nosso mestre escreveu um livro que fala: cada ser humano é uma Bhagavad Gita. Mas ele estava falando não só da Bhagavad Gita, mas qualquer escritura. Não está falando de histórias de Jesus, mas está falando de nós mesmos, cada um de nós. Então, Bíblia é o livro da nossa vida. Gita é a batalha da nossa vida e assim por diante. Todas as escrituras são, sim, uma metáfora das nossas próprias vidas. E se a gente ler e conseguir entender isso para transformar nossas vidas, mas se a gente só estiver lendo e decorando passagens, qual o sentido? Então, sim, as escrituras são simplesmente um símbolo das nossas próprias vidas, que serve para a gente entender nossas próprias vidas e mudar. E não sair brigando com os outros falando, essa é melhor do que aquela. O meu é melhor do que o seu. Leia, digira, entenda e muda. E torna a sua vida uma escritura. A sua vida é uma escritura aberta. A sua vida é uma Bíblia. A sua vida é uma Bhagavad Gita. Ou deveria ser. Ou deveria ser aberta e lida e compreendida. Você entende sua vida? Você entende para que serve essa vida? Você entende essa escritura da sua vida? A gente está aqui e recebendo essa inspiração dos mestres para aprender a ler as escrituras.
a escritura da sua própria vida. Através da Bíblia, você vai entender a sua escritura. Através da Gita, você vai entender a sua própria vida. Elas são conectadas. Certo? Bem-aventurados são os que falam um pouco também. Pobres de fala. Vamos meditar um pouco? Feche os olhos, por favor. Presta atenção na sua respiração. Ó Mestre, eu quero te seguir. Eu quero subir, escalar. Me dá força, me mostra o caminho. Minha carga é muito pesada. Me ajuda a me libertar dela. Me dá mais leveza para essa escalada. Concentra. Observar sua respiração significa subir a montanha. Jesus se manifesta na sua vida pela respiração. Segue a respiração, segue Cristo. E Ele vai te levar para o topo da montanha. E é lá que Ele vai te ensinar. Se você permanecer embaixo, você não vai escutá-lo. E a felicidade, a bem-aventurança vai ficar sempre longe da sua vida. Inale, bem lenta, longa e profundamente. Segura a respiração, inclina o seu corpo para frente. Exale. Respiração normal e consciente. Ó Deus, ó Mestres, refletindo um pouco sobre a minha vida, eu consigo enxergar minha riqueza. Eu sou rico de vaidade, de orgulho, de arrogância. Eu sou rico de ego. E até hoje eu entendi que isso era realmente minha riqueza. Me ensina a ser humilde, a ser pobre de todas essas coisas que tornam minha vida miserável. Me ensina a me curvar para a sua presença. Me ensina a desenvolver tolerância, paciência. Eu quero mudar. Me ensina o caminho. Continua observando sua respiração, não esquece dela. Ela é sua maior riqueza. Inale, lenta, longa e profundamente.
Segura. Senta. Com a coluna ereta. Exale. Respiração normal, consciente. Não esquece da respiração. Uma respiração consciente, mais um passo em direção ao topo. Todos nós queremos essa paz celestial, o reino dos céus. Mas você está disposto a subir? Inale bem lenta, longa e profundamente. Exale, lenta, longa, bem profundamente. Inale, longa, lenta e profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente, com atenção. Inale. Exale, lenta, longa e profundamente. Concentra. Inale bem lenta, longa e profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente. Mais uma inalação, bem lenta, longa e profunda. Exale, longa, lenta e profundamente. Mais uma vez, inale. Segura a respiração. Concentra. Exale. Respiração normal, consciente. A sua atenção fica lá em cima. Concentra dentro da cabeça. Medita em silêncio. Senta ao lado de Cristo. E deixa Ele te mostrar o caminho para a bem-aventurança. Tenta. Continua lá dentro, com atenção na respiração. Percebe como a sua respiração ficou mais lenta, mais tranquila. Isso é ser pobre de respiração. Quanto mais calma ela tiver, mais paz você vai sentir. E esse é o reino dos céus. É o reino da paz, da felicidade. É o reino do equilíbrio, do contentamento. A gente possa cada vez mais acessar esse reino dos céus.
compartilhá-lo com todos, porque ele vai se refletir nos nossos pensamentos, palavras e ações. Quão afortunados nós somos de ter um caminho para esse reino dos céus, de aplicar os ensinamentos de Jesus nas nossas vidas. E sair da teoria da bem-aventurança para a experiência dela. Está nas nossas mãos. Depende de cada um de nós. Ele está sentado esperando. Tenta meditar um pouco todos os dias. Tenta lembrar da sua respiração. Agradece a Deus por cada instante das suas vidas. Deixa a bem-aventurança fluir. Eu agradeço a todos por essa oportunidade, orando a Deus e aos mestres para que a gente tenha essa determinação para continuar nossa jornada ascendente, até chegar no topo, até nos estabelecermos nessa felicidade perfeita, que é o que cada um de nós busca, que essa vida possa ser usada para isso, mesmo enquanto a gente vive no mundo e faz todo o que a gente tem que fazer, que a gente não esqueça dessa meta. Tentando me conectar com essa essência divina que existe em cada um de vocês, tentando perceber essa bem-aventurança em toda parte, eu me curvo a vocês com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.